Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. E aí, galera? Vamos começando o Agro e Prosa, o seu podcast que fala do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio e tenho um programa de rádio com entrevistas diárias. Algumas delas estão aqui no Agro e Prosa. São convidados fantásticos, com muito conteúdo e de bastante qualidade. Sem mais conversas, vamos então ao Agro e Prosa. A minha entrevistada de hoje será Renata Pereira Marques. Ela possui graduação em agronomia pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, mestrado e doutorado em agronomia pela Unesp de Botucatu. Atualmente, ela é docente do Instituto Federal Goiano. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em matologia, atuando principalmente nos seguintes temas: controle químico de plantas daninhas, biologia de plantas daninhas, anatomia foliar de gramíneas, seletividade de herbicidas. Ela coordena o programa de pós-graduação em bioenergia e grãos do IF Goiano. O tema da nossa entrevista será processo seletivo para o mestrado em bioenergia e grãos do IF Goiano. Renata, prazer receber você aqui no programa. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? O prazer é meu. Então, ano novo, como é que foi aí a passagem de ano? Foi legal? Foi muito bom, a gente está bastante animado para recomeçar essa nova jornada, né? Que 2021 seja muito melhor. Eu acho que está todo mundo assim com uma expectativa muito grande, né? De que esse ano vai ser realmente um ano bem diferente, com assuntos bem melhores do que o do ano passado, né? Sim, estejamos positivos, né? Vibrando positivo nesse sentido. Exatamente. Renata, você é de onde? Eu sou de Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Ah, você tá no interior do interior do Mato Grosso do Sul. Interior do interior? Isso. Você é daqui de perto, não é longe, não. Sim, a região metropolitana de Cacilândia está a 200 quilômetros de Rio Verde. Você está no IF Goiano há quanto tempo? Há 6 anos e meio. Desde a metade de 2014. Eu vi que você tem experiência na área de agronomia com ênfase em matologia. Explica para o pessoal o que é matologia. Na verdade, é um nome talvez um pouco conhecido, mas nada mais é do que a ciência que estuda as plantas daninhas, né? Os matos mesmo, as ervas daninhas. Eu acho que as pessoas conhecem mais por plantas daninhas. Então, eu estudo a relação entre as plantas daninhas e a lavoura, né, as interferências causadas por esse tipo de relação, né, que é comum em todos os processos de produção agrícola. Bom, no final das contas, qual que é o objetivo desse seu trabalho com matologia? Na verdade, manter um ambiente harmônico, né, nessa convivência entre as plantas daninhas e as lavouras, de modo que a presença de plantas daninhas não interfira tão negativamente na produção da cultura de interesse econômico, né? Seja soja, milho. Então, na verdade, manter os níveis populacionais de plantas daninhas incapazes de causar danos por competição de nutrientes, água, espaço, luminosidade. Então, a gente não retira o mato da lavoura à toa, né? É porque ele é prejudicial, dependendo do seu nível populacional. Bom, mas pelo que eu entendi da sua fala, a sua função não é extirpar, acabar com a planta daninha, mas fazer com que haja uma convivência harmônica, é isso? Porque na verdade extirpar é zero chances, não é possível, né? Mas dentre os diversos métodos de manejo, o manejo integrado de plantas daninhas permite que o nível populacional de plantas daninhas seja mantido abaixo do nível econômico. Então, zerar a infestação de plantas daninhas em grandes áreas é impossível. Essas plantas daninhas, elas têm alguma função boa ou não?
Na verdade, elas têm sim funções positivas e negativas, né? Tudo tem aí seus prós e contras, mas assim, a gente tem plantas daninhas que são indicadoras de fertilidade do solo, plantas daninhas que são repositoras de nutrientes no solo, no ambiente, que controlam erosão, né? Tem algumas que são medicinais, outras que são utilizadas como cobertura de solo, mas elas passam a ter problemas quando elas competem pelos recursos do meio, como a soja, com o milho, né? Então elas são muito rápidas e eficazes na retirada desses recursos do meio do que soja e milho, porque elas são extremamente, vou usar o termo aqui, selvagens, né? Então elas são extremamente boas competidoras. Assim. Elas na verdade, elas sobrevivem em um ambiente muito melhor, um ambiente seco, muito melhor do que a soja sobrevive, do que o milho sobrevive. Ela exige pouca energia para se manter viva, né? Ela é pouco exigente nesse sentido. Então ela é extremamente adaptada a ambientes inóspitos, ou seja, ambientes pouco recomendados para a produção agrícola. Mas num ambiente fértil, úmido, ela sobressai a cultura. Então ela tem muitas vantagens, né? Sistema de radicular profundo, boa acúmulo de matéria seca pela fotossíntese, produz um grande número de sementes que vão de gerações em gerações, que podem produzir descendentes ao longo dos anos, tem dormência, então elas são muito habilidosas em sobreviver. Ou seja, porque ela não foi melhorada geneticamente como as culturas que nós conhecemos, né? Então elas são selvagens mesmo, rústicas. Ou seja, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, é isso? Exatamente. Então o que os matologistas estão preocupados em resolver é reduzir esse nível de competição, porque baixar a nível 0 não é possível. Né? Então, mas deixar um nível de densidade populacional, de infestação, que não competa negativamente com a cultura, porque ela é muito mais habilidosa em absorver água, em absorver nutrientes, né? E então, se eu baixo o nível populacional, eu consigo aí uma convivência harmoniosa, de certa forma. A mato-competição, ela acaba sendo prejudicial à produtividade das lavouras. Exatamente. Esse é a mensagem, né? Elas são prejudiciais a depender do nível de competição. Seletividade dos herbicidas. O que é exatamente a seletividade dos herbicidas? Na verdade, a seletividade de herbicidas é uma resposta diferencial que as diferentes espécies têm em relação ao uso de um herbicida pré-determinado. Então, fazendo uma analogia, seria o seguinte: um herbicida que controla plantas daninhas numa lavoura de soja, mas não causa nenhum dano na lavoura de soja. Então, ele é seletivo para a cultura da soja, ou seja, ele controla as plantas daninhas que infestam ali. Podem ser plantas daninhas folhas largas, plantas daninhas folhas estreitas, e, por exemplo, da atrazina na cultura do milho, né? Então, a atrazina ela é um herbicida seletivo para a cultura do milho. No entanto, controla plantas daninhas que infestam a lavoura do milho sem prejudicar o milho. Ou seja, então, ela não mata o milho, mas mata a planta daninha que está ali. Exatamente. E aí essa resposta ela pode ser natural, né? A seletividade é uma resposta que pode ser natural da espécie, da cultura, né? Ou ela pode ser induzida. Ou seja, como que ela pode ser induzida? O exemplo mais conhecido são as plantas geneticamente modificadas para seletividade de herbicidas. Então, o Roundup, por exemplo. Então, se eu uso, e é muito mais comum hoje a gente usar a soja RR do que a soja convencional. Então, a soja RR me permite utilizar o herbicida glifosato em qualquer fase do desenvolvimento da soja, sem prejudicar essa soja, causando apenas a fitointoxicação, a injúria, nas plantas daninhas que estão competindo com a soja. E aí eu tenho que lembrar que essa seletividade, ela não é natural, como ocorre no caso da atrazina com o milho. Ela foi elaborada em laboratório, geneticamente modificou o genoma da soja para que ela pudesse tolerar essas doses de glifosato sem maiores prejuízos, né? E na verdade, eu tenho que lembrar que o glifosato ele é um herbicida de amplo espectro, ou seja, ele controla todas as plantas daninhas, seja folha larga ou seja folha estreita. Pois é, mas acaba que essas plantas, de alguma forma, elas criam resistência a esses herbicidas, né?
Sim. Na verdade, nós temos muitos problemas com plantas daninhas resistentes. No mundo, o Brasil, acredito que tenha cerca de 53 espécies de plantas daninhas, com relatos de resistências a um ou mais herbicidas. Agro e Prosa. Renata, me fala um pouco desses cursos de pós-graduação que o IF Goiano disponibiliza. Tá certo. Então, retomando aqui a respeito dos cursos de pós-graduação. Então, os cursos de pós-graduação são os mais diversos. Então, nós oferecemos tanto a nível de mestrado como doutorado. E nós temos, eu acredito, que 14 ou 15 cursos de pós-graduação. Mas aqui no campus Rio... mas no campus Rio Verde são 7 cursos. 7 cursos. Aí tem Morrinhos, tem Ceres, Urutaí, que então o campus Rio Verde não, o IF Goiano está em diversos municípios do estado de Goiás. E dentre esses, Rio Verde, Urutaí, Ceres e Morrinhos, tem cursos de pós-graduação. Em Rio Verde nós temos 7. Tanto mestrados como doutorado e mestrados profissionais e mestrados acadêmicos. Tem um pouco de diferença, assim. Pois é, uma coisa que me chamou a atenção, esses cursos, eles são 100% gratuitos? 100% gratuitos, né? São cursos reconhecidos, né, pela Coordenação de Ensino Superior, que é a CAPES, que rege aí os cursos de pós-graduação. E eles são totalmente gratuitos. Cada um aí tem as suas modalidades de ofertas. Eu vou enfatizar o Bioenergia Grãos, que é o curso que eu coordeno. Mas nós temos cursos que são ofertados de segunda a sexta, nós temos cursos que são ofertados aos finais de semana, nós temos cursos que são ofertados, no caso do Bioenergia Grãos, de forma condensada, né? Então tem as diversas modalidades de oferta. O que você chama de forma condensada? A forma condensada, particularmente, eu vou tratar do Bioenergia Grãos. O Bioenergia Grãos, que é um mestrado profissional ofertado em Rio Verde, nós ofertamos as disciplinas de forma condensada, ou seja, de segunda a sexta, de manhã e à tarde, batido, assim, a gente completa os créditos de uma determinada disciplina. Tá. Período integral, então. Isso, mas, por exemplo, planejamos a oferta das disciplinas de preferência na entre-safra de grãos do estado de Goiás, né, ou aí do Centro-Oeste. Então, aí, ao longo do semestre, nós ofertamos 2 disciplinas, por exemplo, no mês de março, 2 em abril, né, e aí o aluno não precisa ir todas as semanas. Então, ele escolhe uma disciplina X, que tem, por exemplo, 45 horas de carga horária. E aí ele já consegue concluir essa disciplina em uma semana. Ele não precisa ir toda segunda-feira para fazer essa disciplina ao longo do semestre. Então, isso é a forma condensada de oferta. Acaba que vocês estão facilitando a vida de quem trabalha no campo, de tal forma que ele possa manter o trabalho dele e estudar. Conciliar, né? Porque eu sei que estudar de forma dedicada não é fácil. Imagina estudar e trabalhar. Então, a gente flexibiliza bastante a vida desses profissionais, né? Que querem se capacitar, que têm desejo, na verdade, de investir na carreira, né? Então, é bem bacana. Nós ofertamos esse curso desde 2017 e a cada ano a gente vem ficando mais satisfeito com os resultados, né? Porque tem uma maior procura, profissionais excelentes, muito bem formados, muito experientes. Então, assim, a gente tem alunos com 30 anos de formação já atua no campo, já atua profissionalmente. Então, na verdade, eu falo que é quase uma troca de experiência. Nossos alunos nos ensinam muito. Porque eles estão lá, né, no dia a dia, batalhando, sol a sol. E a troca, assim, é muito rica, porque temos alunos que trabalham com soja, com milho, com melhoramento genético, com solos, com adubação. Então, assim, em sala de aula é uma troca de experiência gigante. Porque nós temos profissionais muito bons no município e na região de Rio Verde, né, que estão, na verdade, buscando se capacitar. E, na verdade, eu valorizo muito isso porque é uma troca riquíssima de experiência. Então, nós ensinamos e eles também nos ensinam. E esse mestrado em Bioenergia e Grãos, um dos pré-requisitos é que o candidato tenha um vínculo empregatício e atue na área
de bioenergia e grãos, né? Então ele tem que atuar, ele tem que ser formado em ciências agrárias, pode ser zootecnista, agrônomo, engenheiro agrícola, biólogo. E aí ele tem que ter essa formação e atuar no mercado de trabalho, como autônomo, tendo vínculo CLT. Bacana. Já nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas uma coisa que me chama a atenção, Renata, é que eu lembro de uma época em que, para fazer qualquer curso de mestrado ou doutorado, o pessoal saía daqui de Rio Verde e ia para Porto Alegre, ia para lugares muito longe para estudar. E isso custava uma grana, era muito caro, muito dinheiro. E hoje tem a possibilidade de fazer aqui, dentro disso que você colocou, de um tempo coordenado que ele possa trabalhar e estudar, e ainda gratuitamente. É fantástico isso, né? É gratuito, é flexível, nós temos docentes muito bem formados, né? O IF oferece uma estrutura bacana para oferta das disciplinas, para treinamento, de laboratórios. Então, assim, tem que ser valorizado, e eu agradeço muito o teu contato para a gente poder difundir essas oportunidades, né? Eu acho que as pessoas precisam saber mais disso, né, Renata? Precisam saber, porque mesmo que ano a ano a procura por esses cursos tenha aumentado, eu acho que ainda o conhecimento das pessoas a respeito dessas oportunidades ainda não chegou no que a gente precisa. Eles precisam realmente, a comunidade precisa saber dessas oportunidades. Então, às vezes, o edital é publicado, mas poucas pessoas são impactadas, né? Ou pelas redes sociais, pelos jornais, TV. E aí, de repente, quando as pessoas ficam sabendo, já fecharam as inscrições, né? Então, essa oportunidade que você nos deu, eu acho que vai atingir, assim, um público muito bom e ampliar mesmo o conhecimento sobre o programa, tanto de bioenergia e grãos, como os demais, que são ofertados no campus Rio Verde. Bom, ainda nesse bloco, eu quero verificar com você o seguinte. Primeiro, vamos começar a falar, então, desse curso de bioenergia e grãos. Qual que é a importância desse curso, Renata? Esse curso, ele é a nível de mestrado e ele é um mestrado profissional. Então, o que é um mestrado profissional? Ele é voltado para pessoas que já estão atuando no mercado de trabalho. São profissionais com atuação na área de formação, né? Diferente, por exemplo, de um mestrado acadêmico que é mais voltado para quem deseja ser docente, pesquisador numa instituição pública ou privada. O mestrado profissional é para quem já é, né, um pesquisador tanto na área de ensino, tanto na área técnica, na área de extensão, e que já trabalha, que já tenha vínculo. O mais interessante é que, para os profissionais, por exemplo, que têm vínculo CLT, que as empresas às quais eles são vinculados desejem que eles se capacitem, né? Então, assim, ele tem um apoio muito maior se a empresa na qual ele está vinculado deseja que ele se capacite para as liberações, para as aulas, para a área, para implantação dos ensaios, né, das pesquisas que são realizadas para concluir o mestrado, é uma exigência, né, que ele execute uma pesquisa para a redação da dissertação, que é o trabalho de final de curso. Então, o mestrado profissional é para quem já está no mercado de trabalho e tem aí uma demanda da tua empresa para resolver. Então, essa é a diferença do mestrado profissional para o mestrado acadêmico. Ambos são mestres, né, ao final do curso, e ambos podem fazer doutorado, caso queiram, tanto acadêmico quanto profissional. No entanto, hoje a gente ainda não tem no Brasil um doutorado na área de ciências agrárias na modalidade profissional. Certo. Então, é um desejo aí para 2023 que a gente consiga ter um doutorado aprovado profissional na área de ciências agrárias. O que esse profissional vai agregar de conhecimento fazendo esse mestrado, Renata? Olha, são bastante, na verdade, dá uma diversidade de positividade, né? Então, eu considero, por exemplo, que se o profissional se capacita e aí, se ele consegue reduzir custos na empresa que ele trabalha, reduzir custos de produção, economizar com uso de defensivos, produzir mais, mudar a forma de tratos culturais que ele executa, desenvolver um protótipo, né, que seja útil na rotina do dia a dia. Então, se ele conseguir otimizar qualquer setor dentro da empresa que ele trabalha ou da atividade de trabalho dele, é um ganho gigante. Então, nós temos egressos, né, alunos que já são formados, que implementaram os resultados da sua dissertação na rotina do seu dia a dia.
mudando a forma de corrigir a acidez do solo, mudando espaçamento de semeadura, né? Então, ou mudando a forma de controlar plantas daninhas. Então, assim, o interessante é que os resultados que eles obtêm cursando o mestrado profissional sejam aplicados nas empresas, porque se isso não for aplicado, de nada vale ele ter feito um mestrado, né? Então, por que vai ser útil aquele diploma se ele não consegue aplicar isso no teu trabalho? E fora isso, tem muitas empresas que valorizam mestres, né? Não só um profissional graduado, mas um aluno que tem mestrado, que tem doutorado. Então, elas já estão valorizando profissionais capacitados. Elas não estão indo lá buscar em São Paulo, ou no Paraná, ou em Minas. Então, elas preferem, na verdade, e isso é muito bom, capacitar os seus colaboradores. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Renata, quando é que começa esse processo seletivo? O edital ele já está publicado, né? Mas as inscrições elas se iniciam em 25 de janeiro. Então vai ficar aberta as inscrições de 25 de janeiro a 12 de fevereiro. E a inscrição é tudo online. Né? Então acessar aí a página do IF Goiano para procurar aí as particularidades do edital, as exigências do edital. Então, hoje são 4 de janeiro, então as pessoas já podem aí se preparar para ler o edital, se inteirar das exigências e ter tempo hábil para fazer uma inscrição corretamente no nosso sistema. Se tem alguém nos ouvindo agora, nesse momento, que fala, que pensa assim, puxa vida, eu gostaria muito de fazer esse mestrado, estou muito interessado, eu sou graduado em agronomia, mas eu não trabalho nessa área. É possível, você já disse que é um pré-requisito, mas não custa nada eu perguntar. É possível ou não? Não, ele tem que ser um profissional ligado às ciências agrárias e atuante, né? Então ele tem que trabalhar na área do escopo do programa, né? Em bioenergia e grãos. E aí, apenas ser graduado não atende o requisito do edital. Ele tem que ser graduado eu acho que é muito importante a gente reforçar essa informação, porque muitas vezes a pessoa não entende ou passa batido ali, puxa vida, eu sou graduado em agronomia ou zootecnia, sei lá, então eu vou tentar esse mestrado. Não é assim que funciona. Não. Ele precisa ser um profissional atuante na área de formação dele. Aí ele cumpre os pré-requisitos, foi lá, fez a inscrição dentro do prazo. E aí, o que vai acontecer? Certo, então as inscrições abrem dia 25 de janeiro e encerram dia 2 de fevereiro. No dia 13, né, eu vou abrir o sistema e deferir ou indeferir as inscrições. Então, todo mundo atendeu os requisitos do edital, eu vou deferir todas as inscrições e publicar o resultado das inscrições deferidas e agendar uma entrevista para conhecer esses candidatos, né? Então, nessa entrevista, além de conhecer os candidatos também defendem um projeto de pesquisa que eles pretendem realizar durante o curso. Isso já na entrevista? Eles vão trazer na entrevista. E aí, na verdade, para conhecer melhor esse profissional, né, as perspectivas dele, se ele realmente sabe o que ele está buscando no programa. Mas, assim, a gente tem recebido, assim, um número interessante bem alto de inscrições, mas alguns profissionais têm errado em alguns detalhes, né? Vamos dar uma dica para ajudar o pessoal? Que detalhes são esses? Normalmente, eles esquecem, por exemplo, para aqueles que têm vínculo empregatício, eles esquecem que tem que comprovar esse vínculo empregatício, né? Que ele tem que anexar no sistema de inscrição, por exemplo, que comprova que ele realmente está vinculado àquela empresa. Pode ser a assinatura do cartão da carteira de trabalho, um crachá, uma forma que ele consiga comprovar que ele está vinculado à empresa X e que o seu chefe imediato libera ele para cursar curso de bioenergia e grãos, caso ele seja aprovado. Ou seja, ele tem que ter a disponibilidade. Antes de qualquer coisa, ele tem que ir lá e conversar com o chefe dele para ter essa disponibilidade. Isso, aí o chefe libera, assina uma carta de anuência e ele anexa essa carta de anuência no sistema de inscrição.
Então, aí, por exemplo, não, eu não tenho vínculo empregatício, eu sou autônomo, eu trabalho na área, eu sou autônomo. O que ele vai precisar? De um termo de responsabilidade, tem todo esse o modelo de termo de responsabilidade, está no site, está no nosso edital. E aí que ele se compromete, né, a ser responsável pelos custos, pela implantação do ensaio, que ele tem um espaço para realizar a sua pesquisa. E também um documento que comprove que ele atua como autônomo, né? Pode ser uma declaração de imposto de renda, um contrato de serviços prestados. Então, no edital está explicando direitinho como que ele faz para comprovar essa atividade dele. Então, para os que têm vínculo empregatício, a carta de anuência do chefe e mais um documento que comprove que ele realmente trabalha naquela empresa. E para profissionais autônomos, o termo de responsabilidade, mais um comprovante que ele é autônomo, que ele atua como autônomo, né? Que ele é profissional como autônomo. Quantas vagas estão disponíveis, Renata? São até 10 vagas, né? Então, se são até 10 vagas, havendo mais de 10 candidatos aprovados, há possibilidade de aprovar 12, 13 e até 20, né? Então, o edital prevê até 10 vagas e o dobro disso. Então, pode até 20 pessoas serem aprovadas caso preencham esses requisitos e tenham disponibilidade de orientações, né? Porque cada aluno, cada profissional que é aprovado, ele precisa de um orientador, né? Que é um professor, para orientar ele nesses 2 anos de curso. Então, 10 vagas, até 10 vagas podem ser preenchidas, tá? Mas, não, eu tenho mais 2 candidatos muito bons que atenderam os requisitos. Então, pode ser, havendo disponibilidade dos orientadores, esses 2 podem ser absorvidos também, ou até 20, tá? Então, são 10 vagas. Bom, você já respondeu a minha próxima pergunta, mas eu vou perguntar só para a gente enfatizar. O período de duração do curso são exatamente quanto tempo, quantos anos? 24 meses, 2 anos de curso. 2 anos. Então, isso. Então, esse edital prevê o início das aulas, acredito, em abril, ainda não tem a data definida, e aí até mais 24 meses, né? Então, até 31 de março, por exemplo, de 2023. Lembrando que a pessoa ela não vai ficar o tempo todo estudando. Vocês vão determinar períodos em que ela vai cumprir as disciplinas. Isso. Então, os alunos, eles têm até 18 meses, né? Então, dos 24 até 18 meses, para cumprir os créditos em disciplinas. Normalmente, os nossos alunos completam nos 12 meses, nos primeiros 12 meses. Aí fica uma disciplina para o terceiro semestre, mas é bem raro. São 24 créditos, né? Então, para cada 15 horas de disciplina ofertada, ele acumula um crédito. Então, cerca de 7 disciplinas, 8 disciplinas no máximo. E o restante desse tempo para chegar aí nos 24 meses? Então, o restante desse tempo, o aluno vai ter que se dedicar à experimentação, né? A montar o projeto de pesquisa que ele propôs aí no processo seletivo. Ele vai ter que executar essa pesquisa, seja a campo, seja em laboratório. Pode levar 1 ano, pode levar... Tem alguns que fazem, 2 safras. Alguns fazem ao mesmo tempo que eles estão cursando as disciplinas, estão com um experimento no campo. Alguns começam depois que cursam as disciplinas. Varia aí de cada projeto, de particularidade de cada pesquisa. Então, ele tem esse restante de tempo para executar a experimentação e fazer a redação do trabalho de conclusão de curso, que é a dissertação. Que aí ele precisa fazer a redação disso, passar por uma banca examinadora, e aí a banca examinadora, aprovando o trabalho que ele conduziu e que ele escreveu, ele é considerado mestre. Então, o trabalho de conclusão de curso, aí, normalmente, né, os alunos defendem esse trabalho de conclusão de curso no 24º mês. Ou seja, não é fácil, mas vale a pena. Não. Vale muito a pena, né? Não, e é muito possível, assim, a gente tem baixa desistência, né, então... A gente faz de tudo para conseguir conciliar sem maiores problemas, porque a gente não quer competir com o trabalho dele, né? Então não faz sentido você trabalhar mal só para estudar, né? Então ele tem que conseguir conciliar. Muito bem. As duas atividades. Renata, chegamos ao final do nosso tempo aqui. Puxa, que prazer falar com você, que bom, quantidade importante de informações. E o legal disso tudo é o seguinte, já estamos começando esse ano de 2021 com notícia boa, né? Eu acho que isso é que é bacana.
Exatamente. E aí eu peço aos interessados para acessarem a página do IF Goiano, para lerem o edital com bastante atenção e aplicar para uma vaga, né? E aí tem um e-mail para tirar dúvidas dos interessados, então dá bastante tempo aí para efetuar uma boa inscrição e cursar. Muito bem. Depois você vai me contar, nós vamos voltar a conversar mais para frente, você vai me contar como é que foi a procura do pessoal e se atendeu às expectativas de vocês, tá bom? Muito bem, eu aguardo você entrar em contato e eu espero te dar boas notícias, né? Porque eu fico extremamente animada quando nós somos procurados, né? Somos enxergados como uma instituição de ensino capaz de formar profissionais, né? Então, fico bastante animada e feliz com o reconhecimento que nós estamos tendo, mas pode ser muito maior, né? Então, Com certeza. Renata, muitíssimo obrigado, excelente início de semana, um excelente início de mês, um excelente início de ano para você. Eu te digo mesmo, então tenhamos todos um bom 2021. Muito obrigada. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.